Olá, esse vídeo foi feito por alunos do segundo ano do Cefet de 2019 pelo curso de Telecomunicações e tem como objetivo relatar a história das telecomunicações entre o período de 1838 a 1880. Para começar, devemos considerar que sua história se recompõe ao final do século XVIII, quando os principais sistemas foram impostos para a transmissão à distância. Porém, sua introdução definitiva ocorreu na segunda metade do século XX, como consequência da evolução acelerada da eletrônica e das ciências associadas à automatização. Bom, como todos nós sabemos, cara, antigamente as comunicações eram muito difíceis por causa da falta dos meios eficientes para que isso acontecesse, principalmente as comunicações a longa distância. Se alguém quisesse transmitir alguma mensagem, alguma informação para uma pessoa que vivia muito longe, essa mensagem costumava ser enviada apenas com a ajuda do ser humano, né, a cavalo, a carroça e etc. Então começou a ter uma grande necessidade de meios realmente eficientes de comunicação para economizar tempo, dinheiro e trabalho duro. E foi assim que surgiu a necessidade das telecomunicações. Também que em 1831, um físico inglês chamado Michael Faraday demonstrou a possibilidade de produção de uma corrente elétrica a partir da indução magnética. É a comprovação da reciprocidade e eletricidade e magnetismo. A partir de então, o mundo começou a ser invadido por uma série de invenções que viriam a dar ao homem uma noção daquilo que Júlio Verne já havia previsto em seus inesquecíveis livros de ficção. Durante todo esse tempo, as telecomunicações vêm evoluindo bastante, sendo de suma importância para impulsionar a economia do planeta e influenciar no modo de vida das pessoas. Telégrafo. Samuel Morse, criador do telégrafo e do código Morse, tinha a proposta de criar um aparelho elétrico que servisse para enviar mensagens de longa distância através de um cabo. Sendo assim, em 1833 foi construído um protótipo de telégrafo, mas só foi apresentado ao público em 1838. O inventor conseguiu passar a comunicação utilizando um código composto por pontos e traços de forma alternada. Essa codificação recebeu o nome de código Morse. Observando essa invenção, em 1843, o Congresso dos Estados Unidos indenizou Samuel para que instalasse a linha telegráfica unindo a cidade de Baltimore e Washington, onde depois foi estendido de Washington a Nova Jersey. Entretanto, demorou para chegar nas mãos da população. Logo de início, as linhas telegráficas conectavam somente as estações ferroviárias, depois foi utilizada pelo governo e, por último, para o envio de mensagens por pessoas comuns. Cabos submarinos e telegráficos. Em 1858, é iniciado um processo de lançamento ao mar do primeiro cabo submarino telegráfico intercontinental, que ligaria os Estados Unidos e Europa. Mais tarde, em 1866, é estabelecida a comunicação entre o país e o continente. No Brasil, em 1863, foi estabelecido um cabo telegráfico do Pará ao Rio de Janeiro, através das costas litorâneas, por um navio britânico, com dura mão de obra, que no mesmo ano ligou também um cabo telegráfico do Pará a Martinica, uma ilha francesa. Em 1874, Dom Pedro II ligou os cabos submarinos ao Uruguai e também à Europa, de Recife a Gran Canária, na Espanha, mostrando os grandes avanços da comunicação na época. Mimeógrafo. Thomas Edison, famoso inventor americano, numa invenção combinou uma caneta elétrica com uma máquina de cópias, que foi um dos primeiros instrumentos de cópia em série. O mimeógrafo, que foi patenteado em 1876, e recebeu esse nome pelo empresário e seu ajudante, Albert Dick, que ajudou a comercializar o produto, de suma importância para escritores e outras pessoas que precisavam reproduzir várias páginas sem perder tanto tempo e dinheiro. Telefone e a relação com o Brasil. Há uma certa confusão em relação ao criador do telefone. Em 1874, o professor americano Elisha Gray inicia uma experiência de um protótipo de telefone chamado telégrafo harmônico. Porém, Antonio Meucci, um inventor italiano, havia iniciado experiências de um protótipo em 1856, chamado teletrofone. Mais tarde, Meucci acabou vendendo o protótipo do telefone para Alexander Graham Bell. Sendo assim, Graham é considerado o criador do telefone por ter levado o projeto de Meucci adiante. Nesta imagem, podemos ver as mudanças que ocorreram fisicamente no meio da comunicação mais famosa, o telefone. É bacana perceber que o modo físico deste eletrônico teve muitas mudanças no decorrer dos anos,
Isso prova como a telecomunicação avançou de modo gradual e notoriamente. Em 1876, Dom Pedro II visitou uma exposição na Filadélfia, onde Graham Bell exibiu seu novo experimento, o telefone. O imperador foi convidado para testar e o resultado obteve êxito, deixando o imperador espantado e marcando a famosa frase: "Céus, isso fala!". Como presente dado por Graham, a primeira linha telefônica do Brasil foi instalada em 1877 na casa de Dom Pedro, no Rio de Janeiro. Ela interligava a casa do imperador, as casas do ministro de Estado, repartições do governo, órgãos militares e corpo de bombeiros. As primeiras ligações eram feitas manualmente pelos telefonistas que ficavam nas centrais. O usuário girava a manivela, que chamava o telefonista, e ela transferia a ligação para o telefone desejado. Em 1879, Dom Pedro autorizou a exploração dos serviços telefônicos no Brasil. O empresário Charles Paul Mack obteve autorização para implantar linhas telefônicas no Rio de Janeiro, em seus subúrbios e em Niterói. Pessoal, nosso vídeo vai ficando por aqui. Este foi um trabalho dos alunos do curso técnico de telecomunicações do Cefet Nova Iguaçu, falando um pouco sobre a história das telecomunicações entre os anos de 1878 e 1880. Espero que tenham gostado e entendido. Muito obrigado e um forte abraço.